Gente! Alô Limoeiro, alô Pernambuco, alô Brasil, alô mundo! Gente, e neste vídeo eu vou falar de um mestre, eu vou falar de um professor, eu vou falar do Leão de Limoeiro. E aí, você sabe quem foi o Leão de Limoeiro? E você sabe quem foi a primeira rainha dos estudantes de Limoeiro? E, gente, é história. E sempre lembrando, aqui está mais uma vez, o ginásio do Padre Adalto Nicolau Pimentel, o homem que revolucionou a educação de Limoeiro. Aqui eu já falei do professor Vilaça, que faz parte disso aqui. Aqui eu já falei do doutor Agripino de Almeida, que também foi professor do ginásio de Limoeiro, e de tantos outros intelectuais de Limoeiro, por exemplo, o Maí Cavalcante. E eu vou falar de um professor de história, mestre, administrador de empresa, e que fez história em Limoeiro, que não é de Limoeiro, que hoje não se encontra em Limoeiro, mas que marcou época, e ele é o Leão de Limoeiro. E você sabe a história do Clube dos Leões, ou seja, o Lions Clube? Vem comigo que é história e de Limoeiro. Então compartilha o vídeo, compartilha, leva Limoeiro para o mundo, e é história de Limoeiro. Vem comigo! Bem, gente, e agora eu estou na Avenida Santo Antônio. E aí, você está vendo aqui o Santander? E você lembra do Bandep, cara? Isto é Avenida Santo Antônio em Limoeiro. E por que é que eu estou aqui? Porque o Leão de Limoeiro, um dos mestres de Limoeiro, eu vou falar o nome dele. Alô, Limoeiro! Você sabe quem foi José Menezes dos Santos? Você sabe? Ele era conhecido em Limoeiro com outro nome. E eu estou adjetivando aqui do Leão de Limoeiro, pois foi ele um dos fundadores do Lions Clube de Limoeiro em junho de 1970. Detalhe, e você sabe a história do Lions Clube? Começou lá nos Estados Unidos da América, cara. E chegou em Limoeiro em junho de 1970. E um dos fundadores foi o senhor mestre, o Leão de Limoeiro, José Pedro Menezes. E quando você pensar no Lions Clube, você pensa em Melvin Jones, que é o cara que fundou em 1917 o Lions Clube. Em 1970, chegava o Lions Clube em Limoeiro. Limoeiro é fonte de inspiração. E por que eu estou aqui? Porque o senhor José Menezes, ele era professor, e ele aqui, próximo ao Bandep, também tinha uma gráfica. Não sei o nome da gráfica, mas aqui na Rua Santo Antônio ele tinha uma gráfica. Vem comigo, pois é história de Limoeiro. Vem comigo, Limoeiro. Bem, gente, e mais uma vez eu estou aqui, radiodifusora de Limoeiro. E no vídeo anterior eu falei que, oriundo lá do ginásio de Limoeiro, Limoeiro teve inúmeros intelectuais. Por exemplo, em 1950 foi criado aqui, em 1955, foi criada em Limoeiro a Academia dos Novos. Logo em seguida, em 1957, foi criada em Limoeiro pela União dos Estudantes de Limoeiro, comandado por Maí Cavalcante. Em Limoeiro, naquela época, era uma semana de festa. No mês de julho, a Semana dos Estudantes. E quem foi a primeira estudante de Limoeiro, rainha dos estudantes, lá em 1957? Simonia Arruda, a primeira rainha dos estudantes de Limoeiro. E por que eu estou na radiodifusora de Limoeiro?
porque os intelectuais de Limoeiro, oriundo lá do ginásio de Limoeiro, aqui eles faziam programas falando de conhecimento, de história, e aqui o professor Menezes, o leão de Limoeiro, José Menezes dos Santos, ele foi diretor aqui da Rádio Difusora de Limoeiro, que hoje também acabou. Vem comigo que é história. E o Lions Club ainda existe? E onde foi o Lions Club de Limoeiro? Vem comigo, Limoeiro, que é história de Limoeiro. Bem, gente, e para você matar a saudade, você tá compartilhando o vídeo, cara, é a história de Limoeiro. Eu estou na rua Coronel Manuel de Aquino. E você lembra da ABB? Ela ainda tá aqui. E você lembra do Industrial? Ele ainda está aqui. A escola Dr. Sebastião de Vasconcelos Galvão. E por que eu estou aqui? Porque é aqui que foi fundado, em 1970, o Lions Clubes de Limoeiro. Vem comigo, Limoeiro. Bem, gente, e chegando aqui ao final da rua Coronel Manuel de Aquino, e ali seguia para Fazenda Santa Terezinha. Eu estou na Caixa de Fósforo, aqui a Cidade Alta, e aqui, exatamente aqui, neste muro que você está vendo, aqui foi o Lions Clube de Limoeiro. E teve a mão de quem? Do professor Menezes. Detalhe, gente, Lions Club, e são os membros, são adjetivados de leões e as mulheres de leoninas e também de domadoras. E você que me acompanha, esse vídeo eu estou fazendo em homenagem ao professor Menezes, que é uma pessoa que em Limoeiro fez história, que era de São Joaquim do Monte. Alô, São Joaquim do Monte, gratidão! Agradecendo a esse professor que foi um mestre em Limoeiro e que lamentavelmente os limoeirenses não sabem da história de Limoeiro e da história daqueles que história em Limoeiros fizeram. Então eu, Geraldo Gomes, em nome de todos os limoeirenses, agradecendo ao professor José Menezes dos Santos. Professor Menezes, gratidão por tudo que o senhor fez por Limoeiro. E é isso, gente. Espero ter contribuído para você conhecer mais um limoeirense e filhos de Limoeiro e aqueles que passaram por Limoeiro, que são fontes de inspiração. Gratidão a todos. Este vídeo também teve a colaboração de pesquisa de Paulo Bezerra, um outro limoeirense. E é isso. À noite nos veremos. Até lá, um feixe de luz. Somos o todo. Gratidão. E não esquece nunca, orgulho de ser limoeirense. Só uma reflexão. O ginásio de Limoeiro foi fonte de inspiração, acabou. A Rádio Difusora de Limoeiro foi fonte de inspiração, acabou. O Lions Clube de Limoeiro, que durou aí até os anos 90, também acabou. O professor Menezes, que já não está mais em Limoeiro e que está em Taquaritinga. E nós, eu, você, todos nós limoeirenses precisamos pensar no que Limoeiro foi e no que Limoeiro se tornou. E nós precisamos resgatar Limoeiro. Gratidão, gratidão!